Buenas noches, alumnos. Aquí es la profesora Paula y hoy vamos a empezar el nuevo material en la lección 7. Pero antes de iniciarmos el texto, ¿tá? En una tienda de electrodomésticos, yo voy a explicar el nuevo contenido que está en las páginas 72 y 73 sobre números en español, ¿ok? Entonces quiero que presten mucha atención para aprender primeramente el contenido y después hacermos la lectura del texto nuevo, ok? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar então os números cardinais e ordinais em espanhol, ok? Numerales, cardinales e ordinales. Qual que é a diferença entre eles? Primeiro, reparem na nomenclatura, né? Cardinales, ok? São os que expressam quantidade. Então, cardinais, né, em português, quantidade, tá? 1, 2, 3, tá? Quando a gente pode contar, né? 1, 2, 3, né? Em espanhol, 1, 2, 3, vocês têm uma lista, né, bem grande lá no material de vocês, né, olha lá, na página 72 e 73, né, desde o zero, que é o cero, lembram que quando a gente tem as palavras em português com ZE, troca para CE, então desde o zero, até o 1000, tá, hasta el 1000, ok? E qual que é a diferença com os números ordinales? O nome já diz, ordinales são os que expressam ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro. E aí lá na apostila de vocês, nas páginas 74, né? Vocês têm aí os números ordinais desde o primeiro até o centésimo, que é o centésimo, ok? Então, vamos lá. Entenderam a diferença? Agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção, que nós vamos falar da escrita dos números, como que a gente escreve. Um detalhe importante é vocês saberem que quando a gente quer falar E em português, em espanhol nós temos o Y, que é o I, né? Ou a letra Y, né? Então, nós temos que lembrar de um detalhe excepcional. Para vocês lembrarem um pouquinho de matemática, né? A gente está fazendo a interdisciplinariedade agora. Unidade e dezena, né? O que isso tem a ver na escrita dos números? Só vamos poder escrever o E, né? Porque a gente escreve 1900 e, né? 2, por exemplo. 2001, né? A gente sempre usa esse E, que é a conjunção aditiva, né? Em português. E no espanhol vocês vão ter que usar esse E, que é o Y, o Y, entre unidade e dezena, apenas entre unidade e dezena, ok? Depois eu vou dar alguns exemplos. Vamos voltar aqui para os slides, então. Então, a observação é isso que eu falei, tá? O Y, ele só vai poder ser usado entre dezenas e unidades, tá? Aí, nós vamos ver um exemplo aqui, tá? 2348. Em espanhol, eu diria 2000, né? 2000. 300 é 300, ó, escrevo 3 e acrescento 100, né? Aí, como entre o 300 e o 40 eu tenho centena e dezena, eu não vou pôr esse Y aqui. Então, vai ficar 2348, porque somente eu tenho dezena e unidade em aqui, que é o 48. Então, 40, lembram que a combinação qua, né, muda em espanhol para qua, né?
Então, fica 48, ok? Depois vou dar mais exemplos para vocês perceberem que na escrita a gente tem que reparar nesse detalhe. Então, aqui eu tenho unidade de milhar, né? Que era o 2000, o 300. Aqui tá escrito errado, tá? Desculpa, é 300, ok? E aí, 48, tá? Ó, o Y só ficou entre dezena e unidade. Ou também 1006, ó, 1006. Por que eu não coloquei, igual em português eu falo 1006? Por que eu não pus o Y aqui? Porque eu não tenho dezena e unidade. Eu tenho unidade de milhar, que é o 1000, e o 6, que é a unidade. Então, o Y, ele não vai aqui no meio, tá bom? Ficou claro para vocês? Então, voltamos para os slides. Visto esse exemplo, aprendido essa regra que é fundamental, outro detalhe importante é verificar a escrita dos números do 21 ao 29. Porque até esse número aqui, gente, até o 19 é muito fácil, né? Olha aqui. Até o 19 vocês vão, né? Ó, vão fazendo do 0 ao 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 6 fica igual, 7, tá? Lembra disso aqui? 8, 9, 10. Aí, do 11 ao 15, né? Ó, que tranquilo também, ó. 11, lembra que o Z troca para C, né? 11, doce, não é doce de comer, é 12, né? Lembra que o Z troca para C. 13, também escreve em português com ZE, troca para C. 14, então 14, 15, ó, 15, 15. Aí, do 16 ao 19, a gente vai acrescentar esse prefixo 10. Então, vai ficar 16, 17, 18 e 19. Tranquilo, né? Quando chegar no 20, ele fica um pouquinho diferente. Eu não falo 20 como em português. Ele tem um E aqui no meio, então vai ficar 20. 20, ok? Lembra que a pronúncia do V é um B suave. 20, ok? Aí, do 21 ao 29, é isso aqui. A gente vai colocar, ao invés de escrever separado 21, como eu fiz no 30, ó, 31. Aqui é separado. Mas do 21 ao 29, ele é junto. Então, ele não tem o Y. E como o Y tem som de I, ele vira um I. Então, escreve tudo emendado e, ao invés de escrever Y, o I aqui no meio. Então, 21, 22, 23. Esses dois têm acento, tá? Por causa da regra de acentuação, que eu não vou falar agora, mas tem que pôr o acentinho aqui, tá? 24, 25, 26, aqui também. 27, 28 e 29. Chegou no 30, também não é 30 que a gente fala em espanhol, é 30. Tem o E aqui, igual no 20, né? Tem o E aqui no meio. Então, 30. Do 31 ao 99, tá? Eu não coloquei aqui, não tem 99, mas vocês estão vendo que aqui é separadinho também, lá no 90. Então, do 31 ao 99, gravem bem, anotem aí no caderno, 31 vai ser separado, tá? Vai ter o Y no meio, justamente por quê? Porque a regra é escrever o Y entre dezena e unidade, ok? Então, 31 no 32, no 40, lembra do quá, né? Combinação quá, que vira cuá em espanhol. 41, 42, 50, né? Não tem o que, então é que com C em vez de que. Então, 51, 52. O 60, como não tem dois S em espanhol, vira um só. Então, 61, 62. 70 igualzinho português.
71, 72 e assim vai. 80, né? Lembra do CH? 81, 82 e assim vai. 90, igualzinho em português, e assim vai. E chega aqui no 100. Eu digo 100 em espanhol, para 100. Mas se eu quiser escrever 101, por exemplo, eu vou escrever 101. Por que 101 e não 101? Porque é 100, é centena, né? E dezena. Aliás, centena e unidade, né? 101. Então, não posso, de qualquer forma, escrever o Y porque não é dezena e unidade. Lembram da regra, ok? Então, 101, 102, 103. Só vai escrever Y quando tiver o 31 para frente, tá bom? 131, tá? Nem o Y não vai entre o 30 aqui e o 100, tá? Aí, 200, ó, tudo vai acrescentar essa terminação cientos, tá? Ó, 2 é de 200, né? Então, 200, 300, ó. Claro que eu não vou falar assim, né, gente? É só para vocês entenderem a escrita, tá? É 300, 200, 400. Cuidado com 500, ó. 500, 600, aqui muda, não é 700, ok? E nem 900, é 7, escreve igual ao português, 7, acrescenta os cientos, e 9, escreve igual ao português, só não lê 9 com o O aberto, ok? É 900, tá? 800 e 1000. Tranquilo? Voltamos para os slides aqui. Então, lembrando do 21 ao 29, escreve emendadinho o I no meio, tá? Depois, aqui, diante de palavras masculinas, cuidado, a gente vai ter que usar uma redução aqui que a gente chama em espanhol de apócope, tá? Então, un hombre. Eu não posso falar uno hombre, fica esquisito, né? Porque o número 1 não é uno. Então, aqui a gente vai usar o un. Un hombre diante de um substantivo masculino. E quando for feminino, una mujer. Pra eu contar, né? Número cardinal, né? Então, um homem, uma mulher. 21 cavalos, eu vou dizer 21 cavalos. E não 21 cavalos, porque não soa bem, ok? 21 palavras, para 21 palavras, tá bom? E se usará a forma 100, como eu falei antes, em lugar de ciento, se o numeral viene seguido de substantivo masculino ou feminino, tá? Então, se tiver um substantivo, um nome, aqui na frente, masculino ou feminino, nós usamos 100, que é o 100. 100 alunos, 100 botelhas, que é 100 garrafas, 100 dias, ok? Só na hora de escrever por extenso em palavras, você coloca lá 100, certo? E aí, terminamos, então, a explicação sobre numerales cardinales e ordinales, tá, gente? Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês essa questão de escrever aí o Y, né, o Y entre a dezena e a unidade, e que vocês pratiquem bastante a escrita dos números, ok? Então, até mais, buenas noches, e qualquer dúvida estou à disposição.